Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um episódio do podcast, o podcast aqui da nossa mocidade presbiteriana em Itabuna. Eu me chamo Esdras e nosso convidado de hoje é o Saulo. Ele é membro ali da igreja presbiteriana em Ilhéus, né? Ele também é presidente de federação de mocidades do nosso presbitério, então para nós é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Graça e paz, Saulo, seja bem-vindo. Como é que você está? Graças e paz, meu irmão Esdras, a todos os irmãos que nos escutam. Graças a Deus por essa oportunidade, de compartilhar mais um pouco da palavra do nosso Deus. Muito feliz pelo convite, que eu possa ajudar aí no crescimento também espiritual de cada um de vocês e no meu também, que estudando sempre a palavra nos proporciona esses momentos que nós podemos compartilhar, uns com os outros, o conhecimento do nosso Deus. Amém, amém. Então, meus irmãos, como nós temos prosseguido aí, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O texto de hoje se encontra em Marcos capítulo 6, versículos 53 ao 56, Então, o finalzinho do capítulo 6 de Marcos hoje. E vamos fazer a leitura então desse texto, para que a gente possa refletir sobre ele juntamente com o Saulo neste episódio. Diz assim então o texto: Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar início, à reflexão de hoje. Como você já tem aprendido, nesses estudos de Marcos, ocorre logo após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, como nós vimos, ouvimos nos estudos anteriores. Em seguida, Jesus pede que os discípulos eles naveguem até o outro lado do mar, enquanto ele estaria orando no monte. E logo na sequência, nós vemos o relato em que Cristo caminha por sobre as águas, faz cessar o vento e se junta novamente aos seus discípulos no barco. E aí, a partir daí, nós começamos a refletir no texto básico de hoje, que é a partir do verso 53. Então, nós adentramos na nossa reflexão de hoje com os discípulos e Jesus chegando em Genezaré e aportando lá. Então, para que nós entendamos o contexto, Genezaré ela era uma planície muito famosa e também bastante povoada, principalmente ao longo da margem noroeste lá do Mar da Galileia. Então é interessante nós observemos aí que a fama de Jesus ela já havia se propagado de uma forma considerável, tanto que no verso 54, se vocês observarem, já é descrito lá que ao saírem do barco, o povo logo reconheceu a Jesus. E não apenas isso, o texto, ele também descreve a fé, que aquelas pessoas tinham no poder curador de Cristo. Tanto é que à medida que ele percorria por aquela região, o povo ia levando até ele os enfermos em seus leitos, e Jesus ia entrando nas cidades, entrando nos campos, entrando nas aldeias, e os indivíduos iam ao seu encontro. E eles colocavam lá os doentes nas praças e clamavam para que pudessem tocar, pelo menos na orla das vestes de Jesus. Porque eles tinham fé que o Senhor era poderoso para curar. E a parte final do verso 56 diz que quando a tocavam, eles saíam curados. Então aqui nós podemos perceber não apenas a manifestação do poder imensurável do nosso Senhor, como também a manifestação da graça comum que ele derrama sobre nós. Então, o que é que nós vamos meditar um pouco hoje? Nós precisamos entender que os evangelhos, eles relatam inúmeras curas miraculosas operadas por Jesus, e nas escrituras não caberiam, os outros diversos milagres que Jesus operou durante o seu ministério. No entanto, o que nós entendemos? Nós entendemos que aprove a Deus revelar aquilo conforme a sua soberana vontade. E o que foi revelado é suficiente para nós. Nós, enquanto cristãos, precisamos reconhecer isso.
Então, diante de tudo isso, nós nos questionamos o seguinte: essas curas miraculosas, elas existem hoje? Será que elas são realizadas nos nossos dias? E aí a primeira coisa que precisamos entender é que o eterno Senhor Jesus, que está assentado à direita de Deus, tendo todo o poder no céu e na terra, ele detém a mesma autoridade que tinha quando viveu aqui na terra. Então ele tem a mesma autoridade para curar as pessoas de toda e qualquer enfermidade. Porém, nós também sabemos que Deus, ele pode usar de meios, como por exemplo a medicina, como por exemplo os remédios e o conhecimento da própria ciência moderna que nós vivenciamos hoje. Então nós costumamos fazer uma distinção entre Deus nos curar através da medicina ou da ciência moderna, ou ele nos curar diretamente, de uma forma imediata, através de uma palavra sua. Ou seja, alguns fazem essa distinção, né? De Deus curar através de meios ou de forma direta. Então, para o que precisamos atentar? Né? O que é importante a gente saber? Infelizmente, hoje em dia, a ênfase que é dada sobre as curas realizadas de maneira sobrenatural tem levado muitas pessoas e também muitos cristãos, principalmente, vemos bastante dentro de muitas igrejas, o fato das pessoas começarem a diminuir ou se esquecerem da importância da providência de Deus ou ainda da importância da sabedoria e da graça do nosso Deus. Então, nós precisamos compreender que toda cura, ela provém de Deus, seja ela em resposta direta a uma oração nossa ou por meio dos outros meios que ele nos proporciona nos dias de hoje, como a medicina, como eu acabei de citar anteriormente. Então, o nosso corpo e toda a nossa condição humana, nós sabemos que ela é de pecado e miséria. Ou seja, nós morremos todos os dias. Nós estamos em constante estado de decomposição, nós estamos apodrecendo à medida que o tempo passa. Porque nós entendemos que essa é a consequência do pecado. Então, qualquer cura, qualquer reversão, ou qualquer impedimento, mesmo que seja provisório, ou seja, como por exemplo a cura física temporária, ela é uma intervenção de Deus. Quer seja por médicos, quer seja de forma direta, como uma palavra poderosa do nosso Deus. É muito essencial, né? Que nós nos lembremos disso e sejamos gratos ao nosso Senhor pelo que Ele faz. Então, respondendo àquela primeira pergunta, sim, Deus opera hoje curas miraculosas de forma direta. Jesus cura em resposta às orações. Contudo, Ele faz isso quando lhe apraz e de acordo ao seu soberano querer. Isso precisa ser reconhecido e precisa ser pregado sempre. A própria Bíblia, ela nos encoraja a buscarmos e nos dirigirmos a Deus em humilde e sincera oração e clamarmos por cura de nossas enfermidades ou de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos orar para que Deus nos conforme à sua vontade, porque é a vontade do nosso Deus que irá prevalecer sobre toda e qualquer situação. As Escrituras, elas também nos orientam acerca dos falsos mestres, e isso também precisa estar muito claro em nossas mentes e em nossos corações. Tem sido cada vez mais comum a ideia dos curandeiros modernos, né, que nós vemos, daqueles que se apresentam como tendo o dom de curar. Vemos cada vez mais reuniões de cura, cultos de libertação. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre esses falsos profetas, né, que iludem as pessoas com sinais e prodígios e que não passam de mentirosos, de ilusionistas. Tanto que nós vemos, a exemplo da própria Escritura, lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, no versículo 14, nós vemos ali a menção aos espíritos malignos operadores de milagres. Precisamos entender que nem tudo que é sobrenatural é divino. Por isso, nós não podemos nos apressar em dizer que tal coisa é santa ou que provém do Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, nós precisamos julgar todas as coisas conforme a lente das Escrituras Sagradas e oferecer a Deus um culto racional. Pois é assim que o apóstolo Paulo nos ensina lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 12.
Ofereçamos a Deus um culto racional, pois é um culto racional que glorifica e agrada a Deus. É importante também sabermos diferenciar a cura que Deus faz em resposta à oração e o dom de curar. O dom de curar é o dom que Jesus tem e fez diversas vezes. E observamos também em específico no texto base da nossa reflexão de hoje, ele curando as enfermidades ali imediatamente, na população de Genezaré. Cristo, como Filho de Deus, ele tinha sim o dom de curar. Tem. Quando estudamos as Escrituras, nós percebemos que esse dom de curar, ele esteve restrito a Jesus e também aos seus apóstolos e associados, durante o período da transição da antiga aliança para a nova aliança. E ainda, se nós pegarmos o período após os apóstolos e toda a história da igreja que nós conhecemos, nós não temos relatos de manifestações desses dons de cura. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, durante o tempo de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, dos grandes pastores que vieram depois, os missionários, o Spurgeon, o John Wesley, todos esses foram grandes homens de Deus, mas nenhum deles realizaram coisas como essas curas miraculosas. Então, precisamos entender que o dom de cura ele estava ligado à pessoa de Cristo e seus apóstolos. Por quê? Qual o objetivo? O objetivo era mostrar que o alvo central era autenticar a chegada do Evangelho, ou seja, o nascimento da igreja, a transição da antiga para a nova aliança. Então, o objetivo era mostrar que o Deus Todo-Poderoso era que estava por detrás de Cristo e dos apóstolos. Meus irmãos, outro ponto muito importante que nós precisamos entender é que nós devemos saber que as doenças ou outras adversidades são meios que Deus pode usar para nos disciplinar sua igreja, com o propósito de nos fazer crescer espiritualmente ou ainda com outros propósitos que nós nem sempre saberemos. E o que resta a nós? Nos resta confiar e descansar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós pegarmos o exemplo do apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vemos lá que ele orou 3 vezes para que Deus retirasse dele o espinho da carne. E como foi que Deus respondeu a essas 3 orações do apóstolo Paulo? Deus respondeu com um não. Ou seja, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus usa a expressão te basta, ele se refere a um tempo presente. Ou seja, Deus sempre proverá a graça necessária para o seu povo afligido. Nós precisamos aprender com Paulo, pois ele recebeu uma resposta de Deus e ficou satisfeito, embora Deus não tivesse removido o espinho, mas Paulo entendia que a glória de Deus em Cristo Jesus era o que ele necessitava. E citando um texto muito interessante contido na Bíblia de Estudo Herança Reformada, o autor ele traz o seguinte, que o homem ele não possui a tendência natural de encarar bem uma doença ou a morte. O não cristão vive para o aqui e o agora, e esta vida é tudo para ele. Ele sonha com uma vida sem doenças e adversidades, até mesmo sem morte. Sua vida ela consiste na busca de felicidade e ele bem que queria viver aqui para sempre, se isso fosse possível. Por isso, os não cristãos, eles reagem com raiva e muitas vezes com amargura quando uma doença ou a proximidade da morte interrompe a sua busca de uma felicidade que é vã, que tantas vezes se esquiva. Nós gostaríamos muito de dizer que os cristãos estão livres desse tipo de emoções e reações pecaminosas à doença e morte, mas sabemos que não é assim. Quando uma doença séria e a possibilidade da morte de repente invadem a nossa vida, esses conflitos
vão surgir em nosso coração. Então, a nossa carne ela vai se erguer quando a perspectiva de uma doença crônica ou fatal altera dramaticamente o curso da nossa vida. Então, esse tipo de reação inapropriada, meus irmãos, a uma aflição enviada pelos céus, será um motivo de dor para os cristãos, pois o desejo do homem, do nosso homem interior, renovado, é entregar-se plenamente às orientações providenciais do nosso Pai Celestial. Por isso, nós entendemos que a nossa luta em oração ela é muito intensa e ela deve ser de todo o coração a um Deus que, em toda a sua sabedoria soberana, está sempre me abatendo para realizar o seu propósito em minha vida. Então, é isso que nos alegra e nos anima diariamente. Então, é a nossa entrega de todo o coração que nos capacita a enfrentar a realidade das doenças ou a perspectiva inescapável da morte. É evidente também que apenas a graça sustentadora de Deus pode nos capacitar a enfrentar a doença e a enfrentar a morte como um cristão. E o que isso significa? Como enfrentar a morte como um cristão? Ou seja, como alguém que confia em seu Pai Celestial e nas promessas infalíveis de sua palavra. Então, nós precisamos aprender a fazer uso dessas promessas quando provações sérias se tornam o nosso quinhão. É apenas nos aproximando das preciosas promessas da aliança de Deus que nós seremos capazes de transcender todas as nossas circunstâncias e confiar no nosso Pai Celestial, quando nada parece fazer sentido. Então, nós precisamos aprender a julgar a Deus por sua palavra e não pelos sentimentos e circunstâncias que provêm de nós mesmos. E nós temos o exemplo também dessa confiança inabalável que capacitou Paulo e Silas a cantarem louvores a Deus quando eles se encontravam em circunstâncias adversas, encarcerados. Então, foi essa confiança que capacitou esses servos e capacitou também inúmeros cristãos ao longo dos séculos a permanecerem firmes durante períodos de grande provação. Então, Cristo queria ensinar essa grande lição aos seus discípulos. Quando veio até eles durante uma tempestade, ele primeiro acalmou o coração deles, falando com eles antes de acalmar a tempestade. A intenção de Cristo era ensinar-lhes, não apenas a eles, mas também a nós hoje, que em meio às provações penosas, eles devem primeiro contemplar a palavra perfeita de Cristo e não apenas as circunstâncias da vida. Então, meus irmãos, nesse trecho final do capítulo 6 de Marcos, ele nos traz implicações valiosas e essenciais que nos orientam a viver uma vida agradável a Deus. Jesus, como nós vemos aí nos relatos, ele curou as mais diversas e impossíveis enfermidades. E ele fez isso porque ele é o próprio Deus encarnado. E ele é soberano sobre todas as coisas. E aprove a ele, naquelas circunstâncias, curar várias e várias pessoas, tanto em Genezaré, quanto nas outras diversas cidades por onde ele passou. E sem dúvidas, ele continua a realizar curas no tempo presente, de acordo com seu querer. Nós falamos lá no início dessa reflexão que isso trata-se de uma manifestação da graça comum do nosso Deus. Ou seja, trata-se de uma graça que é derramada tanto sobre os justos, quanto também sobre os injustos, os ímpios. Então, o fato de Deus curar diversas pessoas não traz a esses indivíduos a condição de salvação. Isso é muito importante nós entendermos. Se aquelas pessoas que tocaram as vestes de Jesus e saíram curadas das suas enfermidades físicas tempos atrás, e se nós também, atualmente, recebemos cura de nossas doenças, mas ao mesmo tempo nos esquecemos da nossa condição natural, que é de pecado e de insuficiência diante de Deus, e com isso nós não nos arrependemos, no fim de todas as coisas, de nada terá valido a pena a cura física que nós recebemos no momento oportuno da nossa vida. Então, o ministério de Cristo na Terra, ele não tinha como objetivo curar enfermidades físicas. O ministério de Cristo na Terra
foi para mostrar ao mundo a necessidade de um Salvador, ou seja, mostrar para as pessoas que sem sacrifício, sem o sacrifício do Filho de Deus e a obra de justificação que ele realizou, era o único meio de livrar perdidos pecadores da condenação eterna no inferno. Então, meus irmãos, que nós possamos nos aproximar do nosso Deus, confiando que Ele pode sim curar nossas enfermidades, mas também que nós não nos esqueçamos de clamar a Ele por graça, para que nos ajude a descansar na Sua vontade, mesmo que a Sua vontade soberana seja contrária à nossa. E antes de rogar por uma cura física, nós precisamos nos lembrar de clamar diariamente por uma cura espiritual, onde o nosso coração seja quebrantado e a nossa vida seja santificada a cada dia. Lembre-se que a graça comum de Deus, ela é derramada sobre todos, inclusive os ímpios. Contudo, a chamada graça especial ou a graça salvífica, ela é dada somente aos eleitos de Deus, aqueles que Ele comprou com o precioso sangue de Cristo. E é por isso que nós agradecemos e adoramos ao nosso Senhor e Redentor, pois Ele nos livrou da pior das enfermidades, que seria o pecado. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas e que Ele nos capacite a cada dia a vivermos de modo digno e aceitável do Evangelho de Cristo. Nos ajude a aprender com os ensinamentos de Cristo quando aqui viveu entre nós e que Ele possa nos abençoar e nos conduzir e nos conceder graça para sermos encontrados fiéis no grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Muito obrigado, Saulo, por tua contribuição aqui hoje. Nós nos alegramos demais e louvamos a Deus por te usar neste dia. Gostaria de fazer uma oração neste momento para nós encerrarmos esse episódio, pedindo ao Senhor que Ele aplique essa palavra no nosso coração. Bendito Senhor, Deus único, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado mais uma vez por revelá-la a nós. Que o Senhor, com o teu Santo Espírito e por meio de Jesus Cristo, aplique em nós os seus ensinamentos neste dia de hoje, Pai. Que nós possamos cada vez mais olhar para Ti, olhar para a Tua graça sobre nós, percebê-la, ser sensível a ela, por meio do Espírito, e viver uma vida, Deus, satisfeito em Ti, satisfeito na Tua vontade, Pai. Que possamos buscar a Tua vontade a cada dia. Senhor, apesar de nós sermos pecadores, o Senhor olha para nós com graça e nos concede também a salvação, ó Deus. Que possamos ter plena consciência que a conversão é o seu maior milagre. Converter um morto de volta à vida por meio de Jesus Cristo é o seu maior milagre. Isso nos basta. Mas que clamemos também a Ti, sabendo da Sua soberania, diante da nossa vida corrompida, ó Pai, sabendo que o Senhor é superior a tudo isso. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo Saulo. O Senhor continua abençoando a Tua vida, o seu serviço na igreja. Abençoe também a sua família e a toda a sua igreja ali, Ilhéus, ó Deus. Que o Senhor continue usando o Teu servo como instrumento do Senhor para a proclamação do Teu reino, para proclamar o Teu Evangelho e glorificar o Seu nome aqui na terra, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse episódio, por cada um que ouve neste instante. Que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, visite-os e os console, ó Deus, e edifique-os. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, meus irmãos, esse foi mais um episódio. Saulo, mais uma vez, obrigado por tua participação. Primeira vez aqui, espero que de muitas, e que o Senhor continue te usando. Aos ouvintes, eu gostaria de convidá-lo a continuar acompanhando conosco o Evangelho de Marcos. Na próxima semana, nós daremos início ao próximo capítulo. Então, dando prosseguimento aí pela graça de Deus, né, e para a edificação nossa, que o Senhor impulsione aí a você acompanhar conosco até o final. Que o Senhor abençoe a cada um. Fique com Deus. Me perguntaram sobre a ansiedade, se ela chegava antes da hora. Mas a verdade trouxe a liberdade, e agora eu vivo só agora.